Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Muito bem, agora o Previdenciário com a advogada previdenciarista Paula Assunção. Paula, bom dia. Prazer ter você aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Hoje tá mais tranquilo o tempo, ainda mais Tá quentinho, mais quente, ainda mais né? ameno, Esquentou um né? pouquinho. Exatamente. Tava comentando aqui nos bastidores, né? Paula também muito feliz que eu tenho mandado abraços para alguns amigos que são botafoguenses. Eu descobri que você também é botafoguense. Isso. Né? Maridão também é? Sim. Tem que ser, né? Lógico. Parabéns para vocês. Muito bem. Hoje o assunto é muito pertinente e muito complexo também, como sempre. Aliás, envolve essa questão de previdência social, é complexo demais. O cidadão trabalhou como rural. Isso. Menor aprendiz, por exemplo. Estudei em colégio técnico. Como fazer esse período contar para a aposentadoria, Paulo? Pois é, Marcelo, achei que valia a pena a gente conversar sobre isso, porque é muito comum nós vermos na hora de fazer a contagem da aposentadoria que a pessoa, por pouco tempo, ela não entra numa regrinha de transição. Seja uma regrinha de aposentadoria pelo pedágio de 50%, até o pedágio de 100% muitas vezes. E agora, com a necessidade da idade mínima, as regras de aposentadoria ficaram muito complicadas, né? É muito comum o Brasil, principalmente essa geração que nós estamos fazendo contagem de aposentadoria agora, é muito comum o Brasil as pessoas terem ido para o mercado de trabalho muito cedo, então estão fazendo 35 anos, 30 anos de tempo de serviço agora, aos 50 e poucos. Isso. E quando chega na hora de aposentar, agora a reforma da Previdência leva em consideração a Aí idade. complica. Então não é mais tão simples assim. E você conseguir comprovar 5, 6 anos que você trabalhou na roça, serviu o exército, estudou numa escola técnica, foi menor aprendiz numa empresa que às vezes não assinou sua carteira, mas você tinha um vínculo de menor aprendiz, pode ser a diferença para entrar numa regrinha de transição e se aposentar mais rápido. Pois é. Eu acho interessante isso, porque hoje isso nem é permitido mais, né? Mas quando eu ingressei no mercado de trabalho, a minha carteira profissional, a primeira assinatura dela foi aos 14 anos. Pois é, exatamente. Isso hoje é exploração de trabalho infantil. Sim, hoje, né, você tem outras legislações, né? Exatamente. Mas esse tempo não pode ficar para trás. Não, então, a foi gente contado. conseguindo comprovar que você tinha uma atividade como se fosse empregado daquela empresa, que você cumpria a jornada de trabalho, você estava no livro de registro, Sim. você pode tanto contar aquele tempo como para aposentadoria, quanto às vezes entrar com uma ação trabalhista de reconhecimento de vínculo para comprovar ali o exercício da atividade na empresa e depois pegar essa ação trabalhista e levar ao conhecimento do INSS. Sim. E aquele 1, 2 anos, 3 anos que você trabalhou lá atrás e que não estão na sua contagem, pode fazer diferença numa regra de aposentadoria mais fácil para você. Com certeza. Ô Paulinho, essa realidade hoje, ela está atingindo muitas pessoas? Sim, muitas pessoas, muitas. Eu faço muitas contagens. A regrinha da aposentadoria... Deve ser complicado para vocês trabalhar com isso não, também. é complicado. E assim, é sempre complicado, porque você precisa dar uma notícia ruim sem perder o entusiasmo da pessoa, né? Com certeza. Porque você não pode virar para ela e falar assim, você não vai se aposentar, porque você não preenche regra nenhuma, muito obrigado, passar bem, né? Não funciona dessa forma. Não pode ser assim. Então você tem que falar, olha, esse tempo aqui não dá, mas vamos fazer uma entrevista, vamos avaliar aqui mais coisas que às vezes os seus documentos não estão me contando, mas você pode me passar essa informação. Como esse tempo do exército, que é muito difícil da pessoa levar o certificado de reservista, porque ela pensa assim, meu tempo de trabalho está na carteira. Está na carteira, é verdade. Né? Mas tem o certificado de reservista. Muita gente serviu apenas aquele 1 ano, que é obrigatório, mas teve gente que ficou mais tempo, pode ser considerado. Esse tempo de roça, Juiz de Fora não é uma cidade tão rural, mas nós temos um entorno aí de municípios que são tradicionalmente. muitos. Exatamente. Então você tem Piau, né? Você tem o entorno, Oliveira Cortes, Sarandira, né? Você tem ali todo aquele distrito que pode ter o quê? Tempo de trabalho rural. E aí a pessoa, comecei a trabalhar na roça, comecei a trabalhar com capina, olha, eu ajudava meus pais no interior, e aí depois eu vim para Juiz de Fora quando eu tirei a carteira de motorista. Então você consegue contar ali dos 12 anos até os 18, Marcelo.
Faz muita diferença. Nossa, são 6 anos, Exatamente, por exemplo. pode ser a diferença que vai aposentar uma tirar pessoa. você dessa regrinha aí, desse pedágio, né? Sim, a gente tem também outros períodos que às vezes a pessoa não consegue identificar rapidamente. Por exemplo, eu peguei um contrato na prefeitura. Fulano, fui lá ser serviços gerais da prefeitura, fui ser professora numa prefeitura de interior, Sim. depois vim para Juiz de Fora, peguei outro caminho na vida profissional. Mas pode contar esse tempo também. Então, só trazer o contrato. Médicos, a mesma coisa. Traz os contratos, as portarias de nomeação. A gente tenta fazer a comprovação. Se não conseguir, através dos documentos, tem essa ação trabalhista que eu te falei. Também. Né? O tempo de menor aprendiz é um tempo que a gente tem tido, sim, alguma resistência do judiciário em relação ao tempo de menor aprendiz, porque muita gente entra como menor aprendiz para trabalhar meio período. Ah, tá. Né? E não pode contar com hora integral. Isso, porque se for equiparado a um estágio, aí a legislação entende que não é o caso de um vínculo a ser contado na esfera previdenciária. O mesmo a gente pode dizer das escolas agrotécnicas. Há uns 5 anos atrás, Marcelo, era uma ação ganha. Tinha até súmula do Tribunal de Contas da União, dizendo que as escolas agrotécnicas contavam para tempo de contribuição, porque você tinha o subsídio. Com certeza tem alguém ouvindo a gente que estudou no CTU, né, que estudou no Senai, no Senac, no Senar, que é dessa parte também. E aí você tem ali o subsídio, que muitas vezes era a alimentação e às vezes até a estadia. Né? Com certeza. Só que depois o judiciário veio aí dificultando as regras e está pedindo a comprovação de efetiva atividade comercial. Mostrar que aqueles alunos eles não estavam apenas fazendo estágio simulado, que haviam encomendas reais. Aqui em Juiz de Fora nós temos um exemplo muito clássico, que é quem estudou no Cândido Tostes. Na Cândido Tostes. O Cândido Tostes possuía o curso técnico de formação em técnico de laticínios. E durante muitos anos ele produzia em escala industrial doce de leite, queijo, leite, né, para comercialização. Então, ali você tem uma visão clara. Se você estava fazendo um curso técnico, mas você já estava trabalhando como se fosse um funcionário normal. Porque você prestava de fato serviço. Porque você prestava de fato serviço. Então, cabe todas essas discussões. Então, gente, o recado de hoje é não desanimar. Não. Né? Verificar, olha, às vezes realmente eu não tenho tempo de serviço, mas eu tenho alguma situação peculiar na minha vida de trabalho que não aparece no INSS, mas que, de repente, você trazendo a documentação ou fazendo uma instrução pode contar. E como é que acha essa documentação, Paulo? Aí é que tá. Você está falando, eu estou aqui imaginando. Por exemplo, quem trabalhava no campo, né? Como é que vai ter essa documentação? De que forma? Há alguma maneira de buscar isso? Sim. Olha, a lista de documentos que servem para comprovar tempo rural, ela é extensa. Muito. É porque, de fato, o trabalho é muito rudimentar e, às vezes, a gente não documenta. Então, vamos lá. Ter o documento da terra, não tem problema que não esteja no seu nome, não há ouvinte. Pode necessidade. estar no nome do seu pai, pode estar no nome da sua família, pode estar no nome do proprietário da Testemunha terra. vale? Testemunha vale, desde que não esteja sozinha. Só a testemunha sem nenhum documento vai ficar difícil. É porque a testemunha ficaria, né, muito livre se não tiver documento nenhum. Mas você pode pegar documento de histórico escolar de escola rural. Você pode pegar documentos do posto de saúde rural. Você pode pegar documentos da igreja. Parece que não, mas a certidão de batismo consta lá, Paulo. Profissão dos pais, lavrador. Lavrador, é verdade. Então vai ter. Certidão de alistamento militar. Paulo, mas eu fui dispensado. A dispensa costuma ser dispensa por ser trabalhador rural. Por ser trabalhador rural. Então você tem ali uma justificativa, pode contar também. Certidão eleitoral. Fui tirar o título de eleitor aos 18 anos, coloquei lá profissão lavrador. Então, pode contar também. Antigamente, era muito comum, principalmente entre os mais idosos, fazer a carteirinha de fundo rural. Fundo rural, é verdade. Era para eles, era garantia de que eles estavam documentando a situação perante o INSS. Mas o fundo rural não é um documento previdenciário, o fundo rural é um documento sindical. Demonstra que você tem vinculação ao sindicato rural. Mas você tendo a carteirinha, também ajuda muito, viu, Marcelo? Já tive caso de juntar 4, 5, 6 carteirinhas assim e conseguir comprovar. Nossa, é complexo.
Você está ouvindo aí, está achando complicado? Procura a Paula. Ajuda, procura ajuda. Procura a Paula. Procura a Paula que ela vai te explicar tudo direitinho. Algo mais a acrescentar, Paula? Não, é isso. É passar essa mensagem para as pessoas, não desanima, conversa, pergunta. Às vezes tem um período que pode Sim. te ajudar a entrar numa regrinha de transição e sempre focar em fazer o planejamento, não é, Marcelo? aí. Porque você não sabe quanto tempo você precisa para aposentar, então você já está errado, você já está patinando Já. em relação ao seu direito. Isso aí. Passa pra gente aqui, a gente encaminha para Paula para você tirar todas as suas dúvidas. Paula Assunção, advogada previdenciária, falando conosco no Direito Previdenciário. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.